Saudações a todos e a todas. Hoje, 24 de agosto, é o dia onde eu vou explicar para vocês como acontece a titulação de um ácido fraco por uma base forte, ou também o inverso, a titulação de uma base fraca por um ácido forte. Esse conteúdo vai abrir as portas da percepção para vocês, meus caros alunos. Isso vai possibilitar com que você entenda a realidade que o cerca de uma maneira muito interessante, porque eu vou unir não só uma, mas duas teorias ácido-base que eu já apresentei para vocês, eu já mostrei isso, e talvez você percebeu que eu não comentei mais sobre e tal, e ficou ali na ideia de que talvez eu nunca mais fosse falar delas. Ledo engano, eu vou voltar a falar das duas teorias ácido-base que nós vimos por último no nosso curso, que nada mais é do que a teoria de Bronsted, tá? Uma teoria que, claro, essa já está mais tranquila, Bronsted-Lowry, e também a teoria de Lewis, tá? Essas duas teorias vão possibilitar com que a gente entenda como que acontece um tipo específico de titulação. Na última aula nós vimos esse tipo de titulação, uma titulação onde eu tinha um ácido forte como analito, uma base forte como solução titulante, conhecidíssima, e aí eu destrinchei alguns pontos importantes, salientei do ponto estequiométrico, esse ponto marcado com a letra S ali no meio, que ali é o ponto mágico, né? De mágica não tem nada, né? Tem química ali, né? Tem o que, quando é um ácido forte e uma base forte, eu tenho a neutralização. Mas é mágico, né? Porque eu falo isso porque é legal quando tem aquela mudança de cor, porque é nessa faixa ali onde acontece o ponto de viragem do indicador, né? E aí isso chama muita atenção, porque você tinha, no caso ali de um ácido e uma base fortes, dá para usar a fenolftaleína. A fenolftaleína ali vai do translúcido pro rosa, né? Quando tem um excesso de base sendo adicionado, que isso acontece após o ponto estequiométrico, há aquela mudança de coloração repentina, e isso chama muita atenção. Beleza, mas o que vai chamar a atenção de você hoje é que nem sempre, quando eu tenho uma neutralização, eu vou ter um pH neutro, tá? Vou puxar, antes aqui, preste atenção no que você está vendo ali no gráfico. É um gráfico onde a abscissa, né, o eixo Y, ou seja, o eixo da vertical, está marcando o que? O pH, né? O pH ali o S, o pH do ponto estequiométrico é 7, exatamente o ponto médio entre 6 e 8, tá? Ora, você já tem a expertise necessária para entender que numa neutralização acontece que o N da base se torna igual ao N do ácido. Você já viu isso? E N é a quantidade de matéria, né? Então sempre expressa em mol. Claro que nas diversas situações N se apresenta, principalmente nas situações de laboratório, onde tem soluções. Essa quantidade de matéria, quando em solução, pode ser expressa também como produto entre concentração e volume. Lembra lá? Só olhar as unidades de medida. Concentração não se mede em mol por litro, volume não se mede em litro. Qual que é a resultante aqui? Uma unidade de medida igual a mol, né? Olha a correspondência aqui, né? Ou seja, quantidade de matéria
matéria se mede em mol e no ponto estequiométrico eu tenho a razão, aliás, tenho a situação onde a quantidade de base e a quantidade de ácido tornam-se iguais. Quantidade, né? Tem 6, não sei quantos bilhões e sextilhões de moléculas, mas para a gente não ficar pensando em unidades, a gente pensa em mol, que é muito mais fácil de compreender, de lembrar, de pensar nessa dimensão de algo que não está na casa de bilhões, mas sim de unidades, né? Então, é de se esperar que isso daqui aconteça num pH que seja igual a 7, porque, ora, se eu estou falando que tudo que tinha de base reagiu com tudo que tinha de ácido, logo não tem mais ácido, nem base no meio, não é? Agora que vai começar a complicar um pouco, porque você vai precisar lembrar disso daqui, tá? Dessas duas teorias que vão ajudar a explicar o porquê algumas vezes o ponto estequiométrico aqui, o ponto estequiométrico não coincide com um pH igual a 7, tá? E é aí que nós vamos entrar hoje e destrinchar cada ponto. Vou pegar um exemplo antes aqui de uma titulação. Só que, ó, ácido forte e base forte, vamos mudar um pouquinho aqui, vamos pegar uma outra. Aqui, ó, um ácido fraco e uma base forte, né? Um novo tipo de titulação, aonde mudou-se o ácido, né? O que está aqui embaixo. Antes era um ácido forte. O que é ácido forte? Ácido nítrico, ácido clorídrico, ácido fluorídrico, ácido sulfúrico. Você não precisa decorar isso, né? Mas são ácidos que se desprotonam. O ácido forte é um ácido que se desprotona com facilidade, né? Ele não vai ter ali uma constante de acidez muito pequena. Então, a constante de acidez tende a um valor gigante e esse ácido se desprotona com muita facilidade no meio aquoso. Você já sabe disso, é claro. O ácido fraco, por outro lado, ele não tem essa habilidade de se desprotonar com facilidade. E quando falo desprotonar, você já tem que ter aquela sapiência, né, daquilo que eu sempre aviso e falo. Desprotonar, o que quer dizer, né? Deixa eu pegar uma folha nova aqui para não complicar, né? Então, quando eu estou falando, desprotonar, mas como assim perder próton, Glaucio Regis? Você pode estar se perguntando, né? Não, perder próton quer dizer, imagine um ácido qualquer genérico, um ácido AC, um ácido qualquer que tenha um hidrogênio ionizável. Quando ele reagir com água, quando ele reagir, não vou colocar o estado físico aqui para não ficar perdendo muito tempo para escrever, ele vai gerar como espécie aniônica o AC-, que pode ser qualquer coisa, e esse hidrogênio que aqui está, vai para a água, reagindo ali, formando o H3O+. Então, ó, ele perdeu o hidrogênio na forma de próton, porque lembra lá, hidrogênio é um elemento químico que tem um próton somente e um elétron. Um próton e um elétron. Mas quando ele sai aqui, notem que o AC, lá, o ácido, ele fica com uma carga negativa, ou seja, ele fica com um único pobrezinho do elétron que o hidrogênio tinha, fica ali para o ácido. Então, o hidrogênio só sai daquela estrutura do ácido como um único próton. Por isso, desprotonar está necessariamente enfatizando para você que aquele hidrogênio, né, se desprende da estrutura e assim formando o ânion, ácido qualquer, e o H3O+, o íon hidrônio. Tá, isso você já rememorou, se por acaso tinha esquecido. Mas o que você precisa agora entender? Note que tem algumas peculiaridades esse ácido fraco, né?
o ácido fraco, eu vou retomar ainda o ácido forte. Olha para o gráfico do ácido forte e do ácido fraco. Eu estou perguntando os dois aqui ao lado, fique atento. Olha, ó, ácido forte, ácido fraco. Primeira coisa, olhe ali para o ponto estequiométrico. O ácido forte, o ponto estequiométrico é igual a 7. O ácido fraco, ele está com o ponto estequiométrico elevado. Por isso que tem aquela flechinha amarela ali, te indicando ó, que aquilo ali está superior, né? O pH do ponto estequiométrico de uma titulação base forte ácido fraco é maior, tá? Mas o pH no ponto estequiométrico, lá onde acontece aquela situação de N do ácido é igual a N da base. Isso não é completamente contraintuitivo para você? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que você deve estar pensando como é possível que mesmo no ponto estequiométrico, mesmo ali naquela situação onde toda a quantidade do ácido se iguala à quantidade da base, como que dá um pH diferente de 7 nesse lugar? E por que dá um pH diferente? E por que no ácido fraco eu tenho um pH um pouquinho maior? E lembra lá, pH, aqui o ponto estequiométrico está equivalendo ao pH 8. Então, nesse pH 8 é um pH mais básico, né? Bem, até faz sentido se for pensar, poxa, se o ácido não é tão forte, é um ácido fraco, então alguma coisa está acontecendo aí que faz, já que ele é fraco, então é mais fácil pH da solução resultante tender ali para um valor mais básico, por causa que o ácido é fraco, né? Mas a gente vai entender melhor o porquê isso acontece. E Bronsted e Lowry nos dizem o porquê, tá? Notem que também, agora olhando ali para baixo, eu já vou a essa explicação, tem ali os pontos A, B, C, D, e percebam, agora eu vou voltar lá pro gráfico do ácido forte e base forte. Olhem aqui embaixo como já adicionando um pouquinho de base ali, né? Olha lá pela ordenada, o eixo X, o eixo horizontal, olha lá o volume da base adicionado, está adicionando o volume e o pH já está sofrendo uma mudança e vai inclinando essa curva de uma maneira exponencial ali, né? Bonitinha e até constante. Perceba que quando agora eu vou passar para o ácido fraco para a gente comparar, olha só, aqui ó, ácido fraco, há uma rápido aumento. E notem também que se o ácido é fraco, o pH não era tão baixo, né? Aqui o ácido era forte, então o pH inicial, e sempre estou medindo, imagine que eu estou medindo o pH ali do Erlenmeyer, né? O pH ali do Erlenmeyer de um ácido forte vai ser algo próximo a 1, e de fato é o que eu tenho marcado ali. Quando o ácido é fraco, você já calculou muitas vezes aí, né, que o ácido fraco não vai ter o pH igual a 1, vai ter um pH um pouquinho maior, 2, 3, 4, né? No caso do ácido acético, a gente calculou muitas vezes esse ácido. Então, nota que o ponto de saída já é maior do que da solução ácido forte e base forte, que tinha um pH menor, pH um pouquinho maior. E note que após adicionar um pouquinho de base, há uma abrupta subida do pH, e aí encontra-se um platô, né, marcado por aqueles pontos B, C e D. Um platô, ou seja, uma região onde não há uma mudança tão grande, ou pelo menos direta, da mesma forma como a gente estava vendo aqui nesse gráfico, né? Vai adicionando base e vai aumentando o pH. Ali, por mais que vai adicionando, olha, compare o ponto B, o ponto C e o ponto D. Percebe que eles estão quase na mesma faixa de pH. Que coisa curiosa, né? Que situação que a gente já viu durante as aulas,
aonde eu tinha um ácido e talvez mais alguma coisinha ali no meio, da qual, por mais que eu fosse adicionando base, o pH dessa solução permanecia constante. Que solução que era essa? Que efeito estava associado a isso? Note que já tem um spoiler ali, você também tá bem atento, você estudou, eu tenho certeza disso, que tá adorando esse curso, né? Não tem por que não gostar. Você vai perceber que ali, olha lá o spoiler, ó, pKa do ácido, né? Então, notem que quando a gente viu a equação de Henderson-Hasselbalch, nós tínhamos uma solução, que tinha o pH que era muito estável, né? pH igual a pKa mais log da base sobre o ácido lá. Ou seja, aquela região ali dos pontos B, C e D é a região de tamponamento. Porque se eu tenho um ácido fraco, lá, lembra qual que era o requisito para eu fazer um tampão? Eu tenho um ácido fraco e a base conjugada desse ácido fraco, um sal, aliás, melhor dizendo, eu tenho um ácido fraco e um sal que contenha a base conjugada daquele ácido fraco. Imagina que você tem ácido acético aqui, ácido fraco, confere. E o sal, Glaucio Regis, você pode estar se perguntando, você não está colocando uma base forte? Vamos imaginar ali hidróxido de sódio. Vamos escrever isso daqui para que você entenda o que eu estou falando com muita facilidade. E olha como vai ser legal agora. Aqui, deixa eu só pegar uma outra folha, né? Aqui, maravilha. Vamos imaginar que o ácido fraco ali seja o ácido acético. Vou colocar aqui H3CCOOH. Isso daqui é o ácido acético. E aí, isso daqui eu não vou colocar água nem o estado físico para dar uma facilitada em toda a nossa vida. Isso gera o H+, mais H3CCOO-, tá? Então, o H+, e o íon acetato. Isso daqui é a dissociação do ácido que está ali embaixo. Tá ali o ácido fraco. Está acontecendo isso antes de eu colocar a primeira gota. Vamos pegar uma base forte. Vamos pegar uma base forte aqui, ó, NaOH. Não vou colocar o estado físico e nem a água. Só para facilitar aqui a escrita, eu gero essas duas espécies pela dissociação da base forte. Porque essa aqui é uma base forte, eu garanto que o NaOH se dissocia. Tá vendo? Vou colocar um recurso de efeito especial aqui, ó, que eu tô deixando em rosa aqui para vocês. Pega esses dois caras aqui, um cátion e um ânion. O cátion Na+, e o ânion acetato, essa mistura bombástica, ela vai gerar, né, o acetato de sódio. Aqui como resultante, vou colocar aqui uma flechinha aqui, em cor preta aqui, para você pegar aqui, ó, H3CCOONA. Ficou feio, eu sei, minha letra é feia, mas se atente-se a isso, ó, acetato de sódio. Então, acetato de sódio. O acetato de sódio é um sal, é a reação entre um ácido e uma base. Eu tenho um sal, aí eu posso imaginar, se é um sal, a dissociação desse sal vai me gerar o íon acetato novamente, esse cara aqui. Mas o que eu quero que você entenda é que eu gero in situ, a formação, eu gero um sal do qual o ânion é a base conjugada do ácido que o fez. Então, o ácido é o ácido acético e o íon é o acetato, que é gerado a partir do acetato de sódio. Tá? Então, eu tenho um ácido fraco e eu tenho a formação
de um sal que contém a base conjugada do ácido fraco. Lembra lá da teoria de Bronsted? Isso daqui, o H3, que eu estou marcando aqui em preto, né? H3CCOH é um ácido, vai doar um próton para a água, que eu não coloquei ali, e vai gerar uma base conjugada. O íon acetato é a base conjugada. A base conjugada. Tá? Então, quando eu tenho o ácido e a respectiva base conjugada, eu crio aquele efeito de tamponamento. Tá, pessoal? Um tampão. E um tampão, ele tem o seu efeito mais pronunciado, ou seja, a região de tamponamento. Eu comentei brevemente isso durante a aula. Até foi rápido, acho que 1 ou 2 aulinhas sobre o efeito do tampão. Mas é importante lembrar, né, que eu faço essa solução mantendo ali uma certa concentração do ácido fraco e da base conjugada e desse ácido fraco, e aí eu crio o efeito de ralo de prótons, né? Ralo esse de ralo de cozinha mesmo, né? Ou seja, um lugar onde qualquer próton, ou seja, qualquer ácido que for adicionado vai ser abstraído por quem? Pela base conjugada do ácido. E também, se cair ali umas hidroxilas, que porventura possa acontecer, essas hidroxilas vão sequestrar o H+, que foi proveniente da dissociação do ácido fraco. Então, eu faço um equilíbrio, tá? E esse equilíbrio, ele não dura para sempre. É óbvio que se você colocar muito ácido ou muita base, chega uma hora que acaba, né, esse efeito do ralo de prótons, ali, de absorção de hidrogênios de um lado ou de outro, tá? Mas o que é legal é a faixa, esse efeito ele pode acontecer em diferentes faixas de pH, tá? Essas faixas de pH dependem da natureza do ácido e da respectiva base conjugada. No caso do íon acetato ali, ele vai, geralmente essa região de tamponamento, se fosse acetato, mas ali, ó, notem que aqui eu coloquei tudo, ácido acético, barará, soda cáustica, aqui está de uma maneira meio genérica, né? Se fosse do íon acetato, o pKa do ácido em questão, ou seja, o pKa do ácido acético, ele indica para você qual é a faixa de tamponamento desse ácido. Então, algo em torno de 4, né? O pKa acho que da 4,76, né? O Ka é 1,8 vezes 10 a menos 4 do ácido acético. Então, fazendo uma função P, né? O menos log disso dali, vai dar ali entre 4,76, 4,70, alguma coisa assim. Então, você pode pegar ali essa faixa de meio, 0,50 unidades de pH para cima e para baixo, essa é a faixa de tamponamento. Então, se esse ácido fraco fosse o ácido acético, né, essa região ali, principalmente o ponto C do gráfico, C de casa, né, o ponto C iria coincidir ali entre um valor de 4,5 a 5, aliás, 4,25 até 5, né, com o ponto médio em 4,7, 4,75. Mas o que é legal é que com esse tipo de ideia, né, então note que você tem ali na região B, C e D, claro, se fosse um outro par aí, um ácido fraco que tenha o pKa abaixo de 4, vai ser realmente esse tipo de gráfico que você vai ver quando você titular com uma base forte. Mas olha o que eu consigo de informação com isso. Se eu for para um laboratório pegar um ácido fraco
por uma base forte e for titulando até o ponto de viragem, até o ponto S, que eu já vou explicar lá porque que está um pouquinho maior, olha o que dá para obter ali. Percebem que essa região de tamponamento, olhando ali, né, ali o ponto B, C e D, ele para mais ou menos na metade do volume adicionado, né? Percebam, qual que é o volume da base adicionada até o ponto estequiométrico? Olha ali no ponto S, né? Deixa eu marcar aqui para facilitar. Aqui, ó, o ponto S está aqui, esse pontinho em preto. Projeta aqui na ordenada, qual que deve ser o valor? Algo entre, sei lá, 10 e 20, mas está mais do que da metade, então talvez 17,5, né? Ou 18, se é que você me entende. Então, esse seria mais ou menos o volume da base adicionada, né? Para fazer com que a solução chegue no ponto estequiométrico. 18. Pega a metade desse valor, 9, né? 9 está mais ou menos, ó, 10 está aqui no ponto D, 9 vai estar onde? Vai estar mais ou menos aqui no ponto C. O ponto bem intermediário entre o ponto B e ponto D, e nota que está ali marcado, ó, pKa do ácido. Galera, se você titular um ácido fraco com uma base forte, titulou, achou o volume, a metade desse volume vai coincidir exatamente com, se você pegar ali aonde que no teu gráfico, né, no gráfico do pH versus o volume da base adicionada, nessa metade ali, né, nesses 9, alguma coisinha, vai ser a região de tamponamento, e ali você consegue indicar o Ka ou o pKa do teu ácido. Então, você consegue estimar o quão forte é um ácido ou quão fraco, bem como estimar o valor do Ka, porque você pode pegar ali a relação recíproca do menos log, né? E aí você consegue obter a constante de acidez de um ácido. Isso é muito importante, porque os químicos, de uma maneira geral, né, e todo cientista, principalmente alguém que vai trabalhar com matéria, com extração de alguma coisa, de moléculas que são inéditas, conhecer o caráter ácido-base já é uma coisa importante, e saber também mensurar, quantificar o quão ácido um ácido é também algo relevante, né? Então, esse tipo de gráfico também te possibilita conhecer o pKa do ácido, justamente por causa que um ácido fraco é um tampão, e por algumas considerações lá daquela equação de Henderson-Hasselbalch, eu sei exatamente por uma questão algébrica mesmo, pH igual a pKa mais log da base sobre o ácido, naquela região ali entre onde eu tenho o máximo do tamponamento, vai me indicar o pKa do respectivo ácido, bem como o Ka, bem como a constante de acidez. Então, ali eu consigo uma informação muito interessante e muito importante para a ciência de uma maneira geral, que é conhecer a constante de acidez baseado somente em um gráfico, tá? Legal pra caramba, né? Agora, olha só, por que cargas d'água que o pH dessa solução aí tá um pouquinho maior, tá? Uma das respostas vai estar lá na situação, na lei, na teoria ácido-base, na verdade lei não, na teoria ácido-base de Bronsted-Lowry. Olha só, eu gerei eu tenho ali um ácido e eu gerei a base conjugada, né? Só que muitas das vezes essa base ela vai ser uma base forte. Existe um corolário na química que diz assim: o ácido fraco gera uma base forte, uma base conjugada forte. Um ácido forte gera uma base conjugada fraca. Eu falei sobre isso. Eu falei lá no curso, quando eu estava mostrando para vocês
aquela relação que existia entre Ka, a constante de acidez, vezes a constante de basicidade é igual ao Kw, constante de autoprotólise. Essa relação recíproca surgia, né, porque se essa relação direta existia, porque se a constante de autoprotólise da água é 1 vezes 10 a menos 14, considerando a temperatura de 25 graus Celsius, isso daqui a constante tem que permanecer constante. Então, se o ácido for forte demais, o Ka tem que ser muito grande e o Kb tem que ser pequenininho, porque só desse jeito eu vou ter a situação onde isso daqui vai permanecer constante. Ou também, se o ácido tiver um Ka bem pequenininho, o Kb precisa ser grandão para ainda manter essa relação de 1 vezes 10 a menos 14. A constante de autoprotólise tem que ser preservada. Então, quando eu pego, por exemplo, o ácido clorídrico, eu tinha feito esse exemplo, sim, eu lembro disso para vocês, tinha mostrado para vocês. O ácido clorídrico, a dissociação do ácido clorídrico vai gerar, deixa eu esconder aqui, o ácido clorídrico em fase aquosa, aqui vou colocar com mais tempo, mais a água no estado líquido, em equilíbrio, vai gerar, então o H+ vai para a água, né? E vai me gerar o Cl-, fase aquosa, mais o H3O+. Fase aquosa também. Olha só, isso daqui pela teoria de Bronsted-Lowry, pela teoria protônica de Bronsted-Lowry. Lembram lá? Volta no teu caderno, dá uma olhada, que eu tenho certeza que eu falei isso para vocês. É claro que eu falei. Teoria de Bronsted-Lowry diz assim: ácido é toda e qualquer molécula, íon, átomo vai ser meio difícil, mas qualquer espécie química que vai, de algum jeito, em equilíbrio com outra espécie, vai doar um próton. Por isso um átomo não pode, né? Porque isso aqui seria difícil, né? Ele precisa pelo menos doar um próton, que é aquilo ali que eu acabei de falar. Então, ó, o HCl doa um próton, então doa o H+ para quem? Para a água. Então, o ácido clorídrico é o ácido de Bronsted, tá bom? Bem, a teoria de Bronsted-Lowry fala assim, então quem aceita um próton, quem que aceita um próton? A água, porque olha aqui para o outro lado, ó, a água se torna H3O+, ó, recebeu um próton. A água aqui nessa situação é uma base de Bronsted. Isso é muito importante agora, quer ver? Bem, o ácido, quando em equilíbrio com a base, vai gerar, vamos colocar um efeito especial aqui para ficar bonito, né? Olha aqui em cor de rosa, o ácido gera a base conjugada, tá bom? E, por consequência, a base de Bronsted, a água, gera um ácido conjugado. Por quê? Como assim? Assim, ó, olha para o lado direito e pensa no caminho inverso. Quem doaria o próton? O H3O+, doaria para quem? Para o cloreto. E olha só, ácido, né? Quem doa o próton, então o H3O+ funcionaria no caminho inverso como um ácido, enquanto que o cloreto, o Cl-, vai aceitar, e quem aceita seria uma base de Bronsted, tá bom? Então, eu tenho um ácido e uma base. Quando o ácido é forte, eu tenho um ácido forte aqui, claro que tem HCl. Então, quando o ácido é forte, quer dizer que esse Ka é um valor muito alto, né?
É um valor bem alto. Por quê? Porque quando o ácido é fraco, o K é pequenininho, 1,8 vezes 10 a menos 5, 1,8 não sei o que lá, vezes 10 a menos 8, 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, qualquer coisa, vírgula coisa, vezes 10 na menos 5, menos 8, menos 11, menos 20. Isso é coisas pequenas, 0,00, olha quantos zeros. Agora um Ka bem alto, né? Então olha, algo tendendo a 1 seria um valor bem alto. E aí, por consequência, a base conjugada desse ácido vai ter um Kb bem pequeno, tá? Agora, se a história for diferente, se o ácido for fraco, como é o caso do ácido acético, o Kb vai ser proeminente, ou seja, o Kb, então o Ka do ácido aqui, no caso, é grande, e o Kb é pequenininho, tá? Da base conjugada nesse exemplo. Quando eu tenho um ácido que seja forte, essa relação vai inverter. Então, o ácido que seja fraco, diferentemente desse, o Ka vai ser pequeno e o Kb vai ser maior, tá? E aí eu vou achar essa figura aqui que vai nos ajudar. Quando eu tenho algumas estruturas em específico, alguns ácidos, mas principalmente alguns tipos de ácidos que vão gerar alguns tipos de cátions e ânions, eu posso mais ou menos prever quem vai gerar uma base conjugada forte ou fraca, tá? Eu trouxe uma tabelinha aqui para vocês, que a gente vai entender agora essa tabelinha, tá? Olha só, de uma maneira geral, aqui, ó, alguns cátions, algumas estruturas, aliás, vamos antes para os ânions, que é melhor, né? Alguns ânions, como é o caso do ânion acetato, são ânions que vão formar bases fortes, tá? Como é o caso ali que eu falei, né, do íon acetato. Então, olha só, aqui a tabela diz que está aqui embaixo, mas vamos apresentar a tabela. Ó, caráter ácido e valores de cátions comuns em água. Então, algumas situações algumas dissociações vão gerar soluções que geram como contraíons substâncias ácidas, neutras e básicas, tá? Então, olha só, vamos pegar um equilíbrio aqui e apresentar ele para você, e note que tem um erro ali no livro, né? Na tabelinha que eu peguei, ó. Caráter ácido e valores de... Tá escrito cátions comuns em água, né? Mas note que só tem ânion ali, né? Então, tenho certeza que o livro queria dizer ânions, tá? Ó, será que o ânion HSO4, H2PO4 são ânions ácidos? Da onde que surge esse ânion? Ó, o ácido sulfúrico, que eu estou fazendo a estrutura aqui, ó, H2SO4, eu falei pouco disso para vocês, ele se dissocia ionicamente como H+, não vou colocar água nem o estado físico aqui para facilitar, e gera o HSO4-, tá? Aí o HSO4-, ele pode ou não se dissociar. Ele é um ácido forte, ele se dissocia, então gerando mais um H+, mais um SO4 2-. Perfeito? Então, o H2SO4 perde 2 hidrogênios, 2H+, gerando um sulfato, também como contraído. Mas o que a tabela está dizendo é isso daqui, ó, essa primeira situação. Quando eu tenho o H2SO4, o ânion formado, qual é o ânion formado? O HSO4-, pode, ou seja, ó,
o H2SO4 é o ácido conjugado, é o ácido, a base eu não coloquei, que é a água. O ácido não gera uma base conjugada, a base conjugada pode atuar como um ácido, quando e somente quando ela ainda tiver outros prótons para doar, tá? Como é o caso do HSO4 e do H2PO4. Mas esses são os únicos exemplos, tanto até que outras soluções quase não vão ter tantos hidrogênios ionizáveis, ou eles vão estar presos de uma maneira geral à estrutura. Então, alguns ácidos geram como base conjugada ânions que são ainda ácidos, tá? Por isso que você tem nessa tabela aqui. Outros ácidos, como é o caso da coluna do meio ali, eu vou levantar isso aqui, olha só, geram substâncias que são ânions também e que não deslocam o pH da solução para o meio ácido, como era o caso anterior. Então, o que é aqui? Ó, o HCl, o HBr, deixa eu só manter isso no topo aqui. O HCl, o HBr, o HI, o HNO3. Vou colocar o HCl novamente para você lembrar. Ó, HCl mais água, eu preciso colocar água até para facilitar, né? Essa substância aqui, o HCl, é um ácido, isso daqui é uma base, e aí ela gera uma base conjugada, e essa base conjugada não consegue mais deslocar o equilíbrio para nenhum lado. Por isso, esse ânion gerado é um ânion neutro. Porque para ele ser ácido, ele ainda deveria ter hidrogênios. Tá? Ou para ele ser básico, ele deveria de alguma forma aceitar de uma forma muito forte a hidrogênios. Mas ele já é uma base fraca. Ele é uma base fraca porque o ácido é forte. Então, bases conjugadas de ácidos fortes geralmente geram soluções neutras. Agora, o inverso, sim, é aquilo que eu estava falando sobre o ânion, o ânion acetato, por exemplo. Né? Então, bases conjugadas de ácidos fracos, no caso ali o H3CO+, o F-, o O2-, o H-, todas essas bases conjugadas, elas tendem a deslocar o equilíbrio para uma solução mais básica, tá? Elas tendem a fazer com que o pH da solução se eleve, porque elas vão agir na maneira de aceitar prótons, vão ser bases conjugadas fortes porque são provenientes de ácidos fracos, tá? E aí isso faz com que, se a solução tem um caráter mais básico, o pH tem que subir, né? Tem que ser maior do que 7, é o que caracteriza o pH mais básico, tá? Isso é uma das coisas, ou seja, o caráter de algumas dissociações. Tem um outro caráter, assim, o caráter ácido de alguns valores de cátions que são comuns em água. Aqui eu tenho o caso de alguns metais, e antes ali da solução de piridina, de amônio, quaternários de amônio, que eu já vou comentar, mas antes eu lembro que uma vez eu havia apresentado essa imagem para vocês, né? Essa imagem e esses valores representam soluções de íons metálicos em água. A primeira é uma solução de água em água, e o número que está aparecendo ali é o pH da solução, pH 7. No segundo frasco, eu tenho uma solução de sulfato de alumínio. Na terceira solução, uma solução de sulfato de titânio. E na quarta e última solução, eu tenho uma solução de ácido acético. Então, notem
Ó, sulfato de alumínio. Vou pegar essa estrutura aqui, que é aquela segunda solução que tem o pH 5,1. Aí é sulfato de titânio 5,5 e ácido acético aproximadamente 4 ali, ó. Mas vamos pegar uma só solução e entender uma coisinha aqui, ó. Sulfato de alumínio é o Al2 SO4, acho que são 3 vezes isso. Isso daqui se dissocia. Isso aqui é um composto iônico que gera 2 alumínio 3+, mais, vou colocar aqui embaixo para ter espaço, 3 sulfatos 2-. Olha, eu não tenho nada que seja capaz de doar prótons. Aqui eu só tenho um alumínio pequenininho e um sulfatão. E mesmo assim, quando eu faço a solução, eu tenho um pH ácido ali, 5,1. Deveria estar na legenda ali as soluções, né? Colocar uma legenda com os nomes, mas acredite em mim, essas são as soluções de metais. O titânio, mesma coisa. Também eu tenho uma solução que vai gerar ali em alguma situação titânio 2+, ou titânio 3+, e sulfato também. Também uma solução de sulfato de titânio. Notem como que é possível essa solução de alumínio e de titânio gerar um pH ácido. E aqui que vem a segunda teoria que a gente precisa entender. Pela teoria de Lewis, e eu só quero perceber uma coisa aqui, eu acho que já estamos com quase 46 minutos. Eu só vou fazer uma pausa agora no vídeo para dividir em 2 etapas. Eu já vou continuar com o porquê que alguns metais em água formam soluções ácidas. Perfeito? Eu volto em breve.